Amém. Glória a Deus. Bom, boa noite a todos, né? Eu cheguei um pouquinho mais tarde, estava Boa arrumando noite. aqui. Boa noite. Tava pensando em fazer ali fora, mas está meio frio. Ali eu vou fazer aqui dentro. Piracicaba frio é novidade aqui, né? Mas graças a Deus, né? Temos aqui mais um encontro, né? Para ouvirmos de Deus, né? Eu creio que mais do que falarmos, a gente ouve, né? Quando a gente se expõe à palavra, a palavra fala conosco, né? E nos ajuda a entender e nos aproximarmos de Deus, né? Para isso que ela foi feita, para isso que ela foi pensada e ela funciona. Amém? Então, glória a Deus. E nós estamos olhando, conversando a respeito do Evangelho de Mateus. Vimos os dois primeiros capítulos, entraremos agora no terceiro, né? E é o último do prólogo aqui, vamos dizer assim, né? Da introdução antes do ministério propriamente de Jesus. Então hoje nós vamos ver aqui o aparecimento de João Batista. E é o último sinal, então depois disso Jesus já entra em cena, né? Ali com seu ministério, que a gente tem do ministério dele, o que foi relatado, né? A palavra diz mesmo que muito se fosse por tudo o que Jesus fez nos seus anos aqui, terrenos, né? Não caberiam nos livros do mundo. Então, nós temos um pouco do que Deus nos deixou para que isso sirva de lição para nós, né? Então, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Então tem bastante informação nesse primeiro versículo. Primeiro apareceu João Batista. João Batista ele era uma espécie de primo de Jesus, né? Era alguém próximo, mas mais do que ali alguém próximo fisicamente, ele era a promessa. Nós vamos ver que ele foi profetizado, né, como a voz que viria do deserto, que ele prepararia o caminho para Jesus, né, prepararia a ideia de Jesus. Então nós vamos ver Deus agindo na pessoa de João Batista, já antecipando alguma coisa da pregação de Jesus, né? Antecipando alguma coisa da pregação de Jesus, vindo não dos como era ali um praxe, né? Não, vindo não somente dos antigos livros, mas trazendo já componentes novos, né? Deus começa a abrir a visão espiritual, né, de João Batista e começa a nos dar uma novas informações a respeito do reino dos céus. Amém? Que ele chama reino dos céus. Nós vamos analisar também, porque Lucas e Marcos, eles dizem reino de Deus. Porém, Mateus diz reino dos céus, se referindo ali às mesmas passagens. Nós vamos ver algumas possibilidades, né, alguma teoria sobre o porquê, né, ele se refere a reino dos céus. Amém? Então João vem de Yohanan, né, no hebraico, Hanan, que quer dizer Deus teve misericórdia. E Batista se referia ao hábito, né, ao ministério dele de batizar as pessoas, né? Então, hoje você tem o sobrenome Batista, né, aqui na nossa ascendência portuguesa, aí nós temos bastante batistas e temos também uma denominação de igreja que chama Batista, né? Também porque eles Eu sou batizam. batista. Eu Oi? sou batista. É o Batista? Eu sou batista, então o João Batista devia ser meu primo, né? Ainda vem na Ah, linhagem dele. o sobrenome é o Batista, que legal. Legal. Eu fui batista, agora eu não tô mais na Batista. Eu trabalhei na Igreja Batista um pouco. Enfim. Então, assim, essa é a raiz, né? Vamos dizer assim. Ele era chamado Batista pelo ministério do batismo que ele tinha, né? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é a respeito disso.
Na verdade, nós lemos os dois versículos, não lemos um. É, arrependei-vos. Então ele pregava ali na Judéia, né? No deserto da Judéia, na região ali, provavelmente Betânia, né? Depois a gente vai conversar. Mas ele dizia assim: arrependei-vos porque o reino está próximo. Então ele tinha a ideia espiritual, ele não tinha um livro, alguma coisa escrita a respeito disso, né? Jesus, a Bíblia só dizia que Jesus viria o Messias, né? O Messias não era necessariamente ligado à ideia de Messias, à ideia era o reino, a ideia do reino dos céus, né? Por isso que ele usa reino dos céus e não reino de Deus, né? Ele estava, lembra que a gente conversou que ele estava escrevendo aqui para os judeus, né? Então, alguns acreditam, alguns veem a mesma raiz aqui, o mesmo entendimento. Quando Mateus diz reino dos céus e Lucas e Marcos dizem reino de Deus. Inclusive, esse comentarista aqui da minha Bíblia, né, o Dr. Shedd, ele vê que são passagens ali, as mesmas passagens, usando os dois termos, então para ele tem o mesmo significado. Porém, muitos estudiosos aí, e quem amplia um pouco para outros textos da Bíblia, vai ver uma diferença. Reino do céu seria basicamente estaria contido no reino de Deus. O reino de Deus é um todo, envolve muito mais coisas, né? É mais abrangente. E o reino do céu seria o reino terreno, né? O início do reino de Deus, vamos dizer assim, né? Então o reino de Deus ele começaria com o reino dos céus, né? Que seria como que os céus descendo à terra. Então é um reino material, é um reino terreno. Né? Ele tá falando para um povo que esperava a libertação do seu país. Amém? Lembra, Israel era um país também que precisava ser liberto. Então ele está falando para um povo que tinha uma expectativa de um Deus terreno, com uma manifestação terrena, né? De libertação para o momento, para a vida hoje. É a mesma coisa, né? Hoje você pode ter uma expectativa espiritual a respeito de Deus e você pode ter uma expectativa terrena, não é verdade? Eu não sei como você espera Deus. Cada um de nós tem uma esperança de Deus que não é exatamente a mesma. Por exemplo, eu posso dizer assim: olha, a vida aqui na Terra é muito difícil, aqui só existe injustiças, eu sei que nada vai ser totalmente bom aqui na Terra, então eu vou esperar o porvir, né? Como antigamente as igrejas aqui preconizavam muito, né? Eu lembro, a igreja da minha avó esperava que as coisas iam melhorar só no céu. Então aqui era época de sofrimento. Aqui Deus praticamente não ia influenciar muito. Ia deixar o povo aqui meio que aprendendo a sofrer e agradecendo a Deus e passando por provações, passando pela prova, né? Passando pelo deserto. Então as coisas só seriam lá. Então a expectativa que a minha avó, que a igreja antiga nossa tinha, era de um Deus, de um reino do céu, um reino de Deus, e não de um reino dos céus. O reino de Deus não desceria exatamente como o povo de Israel esperava, né? Nós é que subiríamos. Então você percebe como muda isso, a perspectiva que você tem da manifestação de Deus, ela muda, às vezes você ter esperança ou não ter esperança, você entender a proposta de Deus ou você ficar desesperançosa, você fala assim, poxa, mas tá tudo perdido aqui, Deus não faz justiça, então Deus não está mais presente, Deus não está agindo no mundo, né? Tem uma teoria aí que chama teísmo aberto. É uma teoria, eu diria, herege, que diz que Deus não se move mais nesse mundo, Deus não influencia o mundo. Deus deixou a gente aqui, né, ao nosso livre-arbítrio apenas, e Deus não usa mais, então, de interferência no mundo. É meio triste, né, pensar assim, mas tem gente que pensa assim. Amém? Então, ajustar o seu entendimento de Deus para a forma como Deus realmente vai se manifestar no nosso tempo
é fundamental para você não ser pego não ficar desesperançoso, né? Não perder o entendimento a respeito da obra de Deus. Deus, ele é vivo, ele não perdeu o controle, Deus continua sendo justiça, Deus continua fazendo justiça, ele abençoa aquele que faz o bem, aquele que obedece, aquele que aceita Cristo, né? Ele castiga aquele que peca, aquele que faz o mal. Deus continua assim. Pois não, Marta? Davi, então, recapitulando, né? Dizendo, o reino dos céus é quando diz lá na Bíblia que os céus veio para a terra, tipo assim, no caso, na representação de Jesus, ele trouxe o reino de Deus para a terra, certo? Uhum. Então fica o reino do céu que Isso, veio para a terra, né? eu creio que o termo reino dos céus, Marta, ele é usado exatamente para criar essa proximidade com a esperança que aquele povo tinha. Amém? Eu preciso falar de Deus para você, um Deus que você entende, que você espera. Eu não posso falar para você de um Deus que você não entende, né? Então Lucas ali, talvez Marcos, falando para outros povos, ele usa ali para um grego, por exemplo, reino de Deus. Por quê? O grego, ele comparava as coisas materiais com as coisas espirituais. Para ele, as coisas materiais tinham menos valor. Lembra da questão do corpo? O corpo não prestava e o espírito era bom, né? Tanto é que tinha os arianos, as pessoas que diziam que Jesus não veio em carne, né? Jesus não encarnou, né? Jesus não podia, sendo Deus, ele não podia ter um corpo físico, né? Um corpo imundo nesse mundo material. Então vem ali os gnósticos, né? Vem aquele Márcio, né? Que ele fala então que existia dois deuses, porque um Deus cria matéria e prende o homem na matéria. Como é que pode um Deus superior mexer com o material, né? Então a gente está mexendo com, eles estavam falando de reino de Deus, porque o reino dos céus para um gentil, para um grego, né, ou de cultura grega, um romano, vai ficar muito estranho, né? Como é que um Deus se envolve aqui nas coisas materiais? Mas Mateus está falando para os judeus, que tinham essa esperança de um Deus aqui que ia fazer justiça no reinado de Davi, né? Que seria da descendência de Davi e ele ia aqui assumir o trono de Davi, né? Essa era a profecia. Então ele usa assim reino dos céus, ok? Só para a gente situar e também para a gente pensar nisso. Como é que eu penso o reino dos céus, né? Como é que eu penso Deus? Eu vou até Deus, então eu me purifico, eu me elevo e vou até Deus, onde Ele está. O Deus, na sua misericórdia, como diz a Bíblia, Ele se inclina para me ouvir, então Deus desce, né? Então, onde é a atmosfera possível de Deus? Eu me elevo ou Deus se inclina, né? Como Jesus fez, né? A Bíblia diz que ele sendo Deus, ele se despiu, né, da sua glória e se fez homem, né? E se fez pecador. Então, Deus, ele se esvaziou da sua glória e veio habitar com os homens no mundo inferior, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso nós temos que pensar quando a gente quer entender Deus, né? O meu Deus, ele me alcança? Se eu estiver no pecado, no pior lugar né, da atmosfera, se eu estiver ali sujo, né? A Bíblia diz, né, como meus pecados foram vermelhos como o carmesim, né? Como sangue. Deus me alcança, né? O meu Deus, ele se inclina, ele vai até mim? Ou meu Deus não, ele só está elevado, então Deus nunca me ouve quando eu estou no pecado. Deus não me alcança, a misericórdia de Deus não me alcança. É importante você entender isso, porque o cristianismo, ele é um cristianismo que fala de um Deus de misericórdia, que ele se inclina e ele vai até onde está o pecador. Amém? Porque ele ama tanto o pecador, a Bíblia diz, né, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer por nós, né? Seu filho único para morrer por nós. Então, essa expectativa que então
Mateus aqui ele ajusta dizendo assim, o reino dos céus está próximo. Nós vamos colocar esse termo está próximo porque ainda não havia chegado. Amém? Vai dar um certo momento que Jesus vai dizer, é chegado o reino dos céus. Amém? Jesus vai inaugurar então esse tempo. Nós temos que pensar então que nós estamos falando aqui de uma mudança do Antigo para o Novo Testamento, vamos dizer assim, da antiga lei para a graça. Então, o que Jesus e João está dizendo aqui, antes de Jesus, ele está falando sobre a boa notícia. Você vê que Deus inspira a mente de João para entender o que ninguém jamais tinha entendido. Chegou o tempo daquilo ser entendido. Amém? E João começa a dizer coisas que ninguém disse. Nós vamos ver aqui que João começa a dizer umas palavras parecidas com o que Jesus ia dizer. Olha como o Espírito Santo é. Ele inspira, né? Ele ilumina João para que João comece a perceber e a ter uma visão espiritual para o momento dele. Porque ali Jesus iria inaugurar um novo momento, a boas novas. Então, o que espiritualmente João percebe é o reino dos céus está próximo. Amém? Depois Jesus vai dizer assim, vocês sabem que a chuva está próxima porque vocês olham para o céu, vê as nuvens mudando, vê as estrelas e vocês sabem que a tempestade está próxima, que vocês sabem dizer os tempos e prever aí né, a meteorologia, mas vocês não sabem quando o tempo está no fim. Então vocês precisam perceber que o tempo está chegando ao fim. É o nosso caso hoje, né? Hoje o mundo está caminhando para o fim. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual para começar a enxergar, né? Sentir que as coisas estão mudando. Amém? Então, João era um escolhido aqui. Não havia ainda o Espírito Santo aqui disseminado, né? Mas João, então, ele inaugura esse contato sobrenatural ali, depois dos profetas. E haviam passado aí 400 anos sem Bíblia, né? Sem evangelho, sem nada, né? Desde o Antigo Testamento, e agora Deus começa a usar pessoas de novo. Deus levanta Jesus, né? Jesus já era vivo aqui, e João Batista começa a dizer, olha, vai chegar um aí que vai mudar tudo. E João começa a dizer a respeito disso. Amém? Vamos lá que a Bíblia mesmo aqui, nós vamos encontrar esses versículos e conforme a gente vai chegando neles, nós vamos comentando. Amém? Diz assim, então, arrependei-vos porque o fim está próximo. Nota a mudança de percepção que Deus quer que nós tenhamos. Aqui chama de arrependimento. Amém? É uma mudança de mente, né? Sempre Deus vai trabalhar com a nossa convicção, com a nossa mudança de mente, né? Deus nunca vai obrigar você a entender ou entrar no reino dos céus. Ele vai querer que você se arrependa, você mude a sua visão, sua mente, né? 3. Porque este é o referido, agora ele fala sobre a profecia que viria João Batista, né? Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então aqui Mateus está citando Isaías 40, né? Isaías 40, versículo 3, que profetizava sobre essa voz que clama do deserto. Porque João era essa voz, né? Ele morava no deserto e ele começa então a profetizar sobre preparar o caminho do Senhor. Quem é o Senhor? É o Senhor Jesus. Amém? Versículo 4. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então, esse João, ele não era nada, vamos dizer assim, político, né? Ele não era um cara que procurava agradar as pessoas. Amém? Deus pega uma pessoa, molda o seu caráter, né? O seu caráter serve para o propósito que ela vai ter. Amém? E João aceita então aquela forma de viver e Deus vai usar aquilo lá para que ele faça o que ele tinha que fazer. Ele tinha que ali colocar o dedo no nariz das pessoas e dizer a verdade, né? Então João foi essa voz ali de coragem no meio de um mundo, né, meio anestesiado, né?
politicamente, a igreja cheia de política, a igreja, eu chamo igreja aqui não como nós conhecemos, né? Mas a religião, né? Que era o judaísmo, né? Então as sinagogas ali cheias de políticas, né? De interesse dos rabinos, né? E ele, então, João vai começar a colocar, a dizer que aquilo não é a vontade de Deus, que existe ali um novo caminho que é Jesus, e Jesus vai começar, vai chegar e vai mudar tudo, né? Então, se a gente vê, né, olhando aqui essas vestes de João, a gente vai ver lá em 2 Reis 1:8, que ele tinha as mesmas vestes que Elias, o profeta Elias, né? Lá está descrito nesse versículo, né? A gente não precisa ler, é Antigo Testamento, que Elias, o grande profeta Elias, né? Ele tinha ali roupa de pelo também, cinto de couro, amém? Também como João Batista. Então ele era um herdeiro já, ele era um novo profeta ali que Deus estava levantando, amém? Então no Novo Testamento começa com profeta também, né? Até a vinda do Espírito Santo. É o que João Batista mesmo vai profetizar, a vinda do Espírito Santo, o novo batismo. Ele vai falar sobre o novo batismo aqui no versículo 11, nós já vamos chegar lá, ok? Então, versículo 5. Então saíram a ter com ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Amém? Por que que todos saíram ali? Porque ele estava ali em Betânia, num lugar praticamente, era um lugar que teria que passar as pessoas, né? Para que todo mundo que ia para Jerusalém, Jerusalém era a terra onde eles faziam ali onde eles tinham suas atividades religiosas, né? Todo o povo ia para Jerusalém, né? Num certo período do ano. Então, passando por ele obrigatoriamente, ele estava ali no Rio Jordão, né? Betânia, né? Então, Betabara, né? Ou Betânia, né? É o outro lado do Jordão, né? Então seria mais ou menos essa localização dele. Então todo o povo vinha e se agora no versículo 6, olha que interessante. Vinham até ele, né? E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Amém? Então, o que era o batismo de João? O batismo de João não era diferente do batismo de Cristo. Amém? Era um batismo ainda preparatório, ele era incompleto ainda. Então, João mesmo vai dizer que ele batizava com água, né, para arrependimento, no versículo 11. Amém? Então, nós temos, João, ele preparou, então, a ideia da vinda de Cristo. Nessa época, então, o batismo era meramente um reconhecimento de arrependimento. As pessoas se arrependiam, era um batismo para arrependimento, né? Para se livrar do pecado ali, e ainda não envolvia, então, a simbologia ou o aceitar de Cristo. Ele dizia, vai vir um, né, que vai batizar no Espírito, né? Amém? Mas eram, então, por eles batizados. Para a gente não entender que batismo sempre foi a mesma coisa, em todo o tempo. Teve uma evolução, porque Deus vai se revelando, né? Através da sua igreja, dos seus profetas. Deus vai se revelando e as coisas vão tomando forma diferente. Como a Páscoa para nós hoje não é a mesma Páscoa dos judeus, né? Os judeus comemoram Páscoa também. Só que o sentido da Páscoa para os judeus é diferente do sentido da nossa Páscoa. Amém? Os judeus não conhecem Jesus, então não é a questão, eles não envolvem Jesus na Páscoa deles. Nós envolvemos. Veio da mesma festa, mas não é a mesma festa. Amém? Nós completamos o sentido com o Messias, que veio e nos revelou o sentido completo da Páscoa. Amém. Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então aqui ele está dizendo o seguinte, né? Ele não via uma mudança de caráter, né? Um arrependimento nos fariseus e nos saduceus, né?
aqueles religiosos, né? Religiosos mesmo da época, né? Que Jesus também depois vai criticar. Você vê aqui, ó, raça de víboras. Jesus usa o mesmo nome para esse povo aí, né? Você vê que então João Batista começa a ser guiado pelo mesmo Espírito que Jesus foi guiado posteriormente. Não é interessante? Então Jesus já começa a ser João Batista começa a ser instruído pelo Espírito e ele começa a preparar a pregação que Jesus teria, né? Logo depois. Então ele fala, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, vocês estão vindo aqui fazendo um ato exterior, o batismo era um ato exterior de arrependimento, era uma demonstração pública de arrependimento. Amém? Mas dentro de você se arrepende ou não. Amém? É como você tá se reconciliando com uma pessoa que você brigou. A pessoa diz assim, então, você tem alguém que está te ajudando ali, intermediando. A pessoa fala, você perdoa? Você fala, eu perdoo. Mas dentro de você não perdoa, né? Você ainda não conseguiu perdoar. Mas você fala, eu perdoo, tudo bem. Mas você não perdoou. Então, o que ele estava vendo aqui? Vocês estão vindo aqui fazer um ato de arrependimento, mas vocês, na verdade, não se arrependeram, né? Não estão realmente arrependidos. Então ele chama de raça de víboras, porque a pior coisa que tem para Deus é você forjar um sentimento, né? Nunca tente convencer Deus que você está sentindo o que você não está sentindo, não é bem? Nunca diga que você ama a Deus se você ainda não conseguiu amar a Deus, né? Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: você me ama? Pedro fala: eu te amo. Você me ama? Eu te amo. Na terceira vez, Pedro muda o verbo. A gente em português não percebe, mas Pedro usa um outro verbo, mais ameno. Ele não usa ágape, né? Eu não te amo ágape, né? Eu te amo, filhos. Eu te amo assim, como, né? Humanamente falando. Eu ainda não te amo como eu deveria amar, né? Então a gente não percebe isso, mas então o que a gente às vezes tenta fazer é isso, forjar para Deus uma religiosidade, forjar para Deus um arrependimento, forjar que nós estamos obedecendo Deus, sendo que o nosso coração não quer obedecer, nós não vamos obedecer, mas nós dizemos assim para Deus: eu estou obedecendo, eu vou obedecer. Você vai na igreja, né, e você faz a religião ali, mas no fundo você não obedece a Deus. Isso é a pior coisa do coração de Deus, né? Então, esse povo foi chamado raça de víboras por Mateus, aliás, perdão, por João Batista e também por Jesus depois. Amém? João Batista estava correto na sua análise. Versículo 8. Agora ele fala, né, como as pessoas devem fazer, né, realmente. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, né? E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Olha como é interessante, né? Antes de Cristo, ele usa aqui a visão, né, que Cristo tem, a mesma ideia de Cristo, já Deus começa a formar já no coração de João Batista. E ele diz assim, né? Ele diz: vocês estão dizendo que Abraão é o vosso pai? Abraão é o pai da fé, né? Quando o judeu fala assim, Abraão é meu pai, ele está dizendo assim: eu sou herdeiro da fé de Abraão, né? Eu creio em Deus, eu respeito Deus como Abraão respeitou. E isso era muito sério para o judeu, né? Então ele está dizendo: vocês falam que vocês são filhos de Abraão, até essas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus já fala pior, né? Quando Jesus fala com ele, vocês são filhos do diabo, né? Jesus fala: vocês estão falando que Abraão é seu pai, é o diabo que é o seu pai. Né? Então você vê que a ideia já está sendo ali formada, né? A boas novas Deus está começando a mostrar o coração dos religiosos e Deus está rejeitando essa religiosidade falsa de gente que não se arrepende,
de gente que usa o povo, e ele está começando a dizer que somente aqueles que realmente tiverem arrependimento verdadeiro, né? Versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Só esses vão achar graça, vão ser aceitos por Jesus. Amém? E essa regra continua, viu, irmãos? Então, hoje, nós podemos estar bonitinho na igreja aqui, falando bem, mas se a gente não se arrepender, se o nosso coração não se converter, nós vamos ficar igual aquele povo no Apocalipse lá, né? Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos, demos dízimo, fizemos tudo, né? Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Amém, irmãos? É muito sério, né? O cristianismo, ele é muito sério. Ele é muito fácil, é só você aceitar Jesus e viver a vida de Jesus. Mas também é muito sério, né? Se você não aceitar, a condenação é certa. Amém? Então, e no 10 ele fala sobre a condenação, né? A Bíblia sempre fala sobre os dois caminhos. A Bíblia não omite, não deixa de falar a verdade, não deixa ninguém ser pego de surpresa. Então ele está dizendo, o machado está posto à raiz da árvore, pois que não produz, né? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, né? Lembra de João 15? Vai falar a mesma coisa, né? Jesus fala isso, né? Também, né? Toda árvore que não dá fruto, ela é cortada. O Pai corta. Então nós vemos aqui que João, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, começa a fazer uma pré-pregação do que Jesus fazia. E começa a dizer, então, que viria um que completaria, então, e seria o verdadeiro Messias. Ele começa a dizer isso a partir do versículo 11. Amém? Versículo 11 diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui, irmãos, veja só, né? Um curto versículo falando sobre escatologia, falando sobre o fim dos tempos, falando sobre o destino da humanidade. Você vê que a Bíblia ela é bem engraçada, né? No meio aqui da pregação, ele está falando sobre o destino da humanidade, porque isso para Deus é importante. É importante que você saiba que se você escolher o bom caminho, você vai para a eternidade, né? E se você for palha, ele chama aqui de palha, né? Será queimada, jogada no fogo inextinguível. Quando extingue o fogo inextinguível? Alguém sabe? Não extingue, né? É inextinguível. Fogo que não se apaga. Exato. Ele é eterno. Você já pensou nisso? Então Deus está falando da eternidade. Assim como a salvação é eterna, nós vamos morar com o Pai eternamente, à direita de Deus, né? Numa plenitude, né? Num gozo eterno. Também a palha, que é chamada aqui, ou aquele que não se tornar trigo, aquele que não seguir a Cristo, não aceitar Cristo, será então jogado no fogo inextinguível. Amém? Então, João, então, ele falava, e depois Jesus vai dar um testemunho dizendo assim, dos homens nascidos de mulher, João foi o mais importante, foi o maior dos profetas. Né? Ele não diz o mais importante, ele diz o maior dos profetas. Amém? Perdão, porque às vezes a forma da gente dizer confunde as ideias. Jesus disse, foi o maior dos profetas. E o que ele profetizava? Sempre. Você vai ver João Batista dizendo o quê? Arrependei-vos, né? O fim está próximo, o reino do céu está próximo. O fim para a palha, né? E o reino do céu para o trigo. Amém? Você entende essa linguagem, né?
Amém? Então está dizendo que nós podemos ser palha e nós podemos ser trigo. Cada um de nós, né? Então Jesus disse: esse foi o maior dos profetas, porque essa é a maior das pregações. Não existe nada mais importante do que você dizer: olha, cuida do teu futuro, né? Cuida do lugar onde você vai passar a eternidade. O resto é resto. Amém? Aqui uns comem ovo, outros comem filé mignon, né? Outros comem arroz e feijão só, né? No Brasil a gente come muito arroz e feijão, não sei como é por aí. Na Europa come muita batata, né? E às vezes a pessoa só tem batata lá na Europa, só tem arroz e feijão aqui no Brasil. Mas tem uma coisa mais importante, que é para onde ele vai passar a eternidade, né? Às vezes a pessoa aqui come só filé mignon, picanha, né? Carnes nobres, né? E depois ele passa a eternidade no fogo inextinguível, né? No fogo que nunca se apaga. Eu prefiro comer o meu ovinho aqui e ter uma eternidade boa, né? Não sei você. Amém? Então, Jesus disse: isso é o mais importante. Isso é o mais importante. O resto é resto, né? As coisas vão passar. Sabe esse problema que você pensa hoje aí e fala: nossa, parece que esse problema nunca vai acabar. Vai acabar. Amém? Vai acabar. Jesus vai te dar a vitória, né? As coisas vão acontecer. Deus vai entrar com providência. No tempo certo, os problemas terminam. Mas a vitória daquele que segue a Jesus, ela não tem fim. Amém? Você vai reinar com Deus toda a eternidade. É nisso que você precisa pensar, que seu coração precisa fixar, né? Nós temos promessa. Então, é isso que Jesus disse. João falou que era importante. Amém? Versículo 12, então nós paramos. Agora vem o batismo de Jesus, né? O que eu poderia dizer até aqui? Mais alguma coisa? Aqui tem um comentário que essa questão dele produzir frutos aqui de arrependimento, ou seja, exortação, ele dizer para as pessoas: vocês precisam se arrepender dos seus pecados, né? O comentarista aqui diz que ele falava isso para os fariseus e saduceus, né? Lucas 3,7. Ele falava isso para os publicanos, né? Aliás, para as multidões, Lucas 3,7. Falava para os fariseus e saduceus, Mateus 3,7, que nós acabamos de ver. Ele está falando aqui para os saduceus, né, e fariseus. Amém? Ele falava isso para os publicanos, né? Em Lucas 3,12. Ele falava para os soldados, em Lucas 3,14. Então João não temia ninguém. Amém? Não tinha ninguém que ele falava: opa, esse daí eu vou segurar a verdade, né? É como se você fosse um cristão e chega perto de umas pessoas muito inteligentes, você fala: eu não vou falar que eu sou cristão, não. Essa pessoa vai me julgar, vai me criticar, né? Porque essa pessoa é muito inteligente, vai falar: essa pessoa aí é mais um daqueles crentes, né? Então você tem vergonha e você não fala. João não, João falava pro político, falava pro soldado, falava pro homem na rua. Ele não media palavras porque ele tinha uma certeza e um pensamento que ele nasceu para dizer aquela verdade. Amém? E ele era o mesmo em qualquer lugar. Então esse eu acho que é um comentário interessante para a gente fazer. O Espírito Santo, ele falava que Jesus iria batizar com o Espírito Santo, com fogo, né? Então, isso aí se refere ao ministério espiritual de Cristo, amém? Então, esse texto aí vai ser essa ênfase, né, no batismo do Espírito Santo, né? Vai ser mais enfatizada depois da ressurreição de Cristo, né? Quando então o Espírito Santo vem, né? E ele começa a ser disseminado no meio dos discípulos. Até então, o Espírito Santo ele não se manifestava assim, né? De forma usual no meio das pessoas. Por isso que Deus levantava profetas, né? De tempo em tempo, com uma palavra sobre a vontade de Deus. Aquele profeta ele era instruído sobre o que Deus queria e ele comunicava ao povo o que Deus queria. Agora, no Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo, cada um recebe então o Espírito Santo, amém? Nós temos condição de conversar, entrar, né, como diz Paulo, né, no Santíssimo Lugar, né, ousadamente no Santíssimo Lugar e conversar com Jesus e sermos ouvidos e sermos discipulados pelo próprio Cristo, né?
conta aí a tradição, e nós estudamos bastante Romanos, que Paulo foi discipulado pelo próprio Cristo, depois, né, de Cristo ter ascendido ao céu, mas Cristo escolheu Paulo para ser o representante, né, dessa igreja nova no mundo dos gentios, né, dos não cristãos. Então o próprio Jesus ministra a vida de Paulo, a começar da experiência da sua conversão, né? Que ele ali, Jesus aparece para ele, ele cai ali do cavalo, né? Quem és? Eu sou o Cristo a quem tu persegues, né? E desde aquele tempo, então, Jesus tem um relacionamento ali próximo de Paulo, amém? E ele pode ter um relacionamento próximo a mim, próximo a você também. Esse é o Novo Testamento, é a época da graça, a época do Espírito Santo no nosso meio, amém? Glória a Deus. Temos mais uns minutinhos? Vamos ver aqui. Então temos aqui o batismo de Cristo, é isso? O batismo de Jesus. David, posso fazer uma pergunta? Pois não. Suponhamos que hoje esse João aparecesse aqui com essas vestes estranhas, pregando a palavra de Deus. Como é que será que as igrejas iriam se manifestar? É um louco que está ali, é um... É uma boa. Talvez iam dizer que era um louco. O louco, exatamente. A primeira reação seria: é um louco. É um louco. A gente já viu aqui, tem muitas pessoas que saem por aí pregando no meio das ruas, gritando, não é? Mas eu estou prestando atenção no jeito como ele se apresentava, não é? Então é muito normal que aquelas pessoas que já existiam naquele tempo, que seriam os tais ricos, os tais famosos, os tais intelectuais, que olhassem para ele e pensassem: isso aqui é um louco que está para ali pregando. Não, sim. Foi um Porque choque. Jesus não se apresentava assim, não é? Jesus tinha vestes, tinha roupa. Não é? Tinha outro estilo de não andar, e principalmente ele vivia comendo gafanhotos e mel silvestre, quer dizer, nem alimentar, ele se alimentava como deve ser, né? Então vamos lá. Sim, olha, Jesus, aliás, Deus, né? Ele nos escolhe para propósitos diferentes, né? Nós vimos um pouco disso em Romanos, né? Vamos ver se a gente estudar, por exemplo, Coríntios, né? Nós vamos ver a diversidade de dons, né? Nós vamos ver que existe realmente muitas, vamos dizer, atividades do reino, né? Que Deus levanta pessoas diferentes para atividades diferentes. Então, eu vejo que João Batista, ele precisava estar fora, de alguma forma, fora da sociedade ali corrompida, né? Então havia naquela época convenções, como existe hoje na nossa... Se a gente for pegar nosso meio, eu não sei de onde cada uma de vocês, qual foi a experiência, por exemplo, religiosa de cada uma de vocês, mas com certeza havia um modus operandi ali, né? Um estilo de vestuário, de cumprimento, uma liturgia do culto ou uma homilia, né? No caso da Igreja Católica, né? Ou uma homilética no caso da Igreja Protestante. Existe então uma forma das pessoas se, vamos dizer, postarem. E sempre que assim Deus traz um movimento novo, ele rompe com essas coisas, né? Então eu que já vivi alguns anos na igreja, eu vi alguns movimentos se levantarem, né? E sempre com pessoas diferentes. É alguém que rompe ali o normal, né? Deus usa pessoas diferentes para romper com aquela tradicionalidade que tem, e aquilo choca a princípio, né? Porque você tem uma igreja, por exemplo, que todo mundo vai com um terno, né? Vai com um terno, roupa social, as mulheres com vestido. Algumas igrejas talvez que não cortassem o cabelo. Aí de repente Deus levanta uma pessoa ali que rompe com aquela tradição, né? Agora eu digo, quando Deus levanta, né? É claro que às vezes
pode acontecer de uma vaidade da pessoa, dela querer ali fazer o que Deus não está mandando, né? Então ela vai ali só, vamos dizer, trazer confusão. Mas quando Deus levanta essa pessoa com autoridade, né? É o que eu estou falando, a questão de João Batista, ele nasceu para isso, né? Então ele foi profetizado. Tem uma história num dos evangelhos, né? Que conta Jesus e João na barriga das suas mães, né? Eles se encontram. E ali há uma empatia, né? João Batista começa ali, né? Se mover, por quê? Porque já tinha um propósito para a vida dele, né? Então, às vezes a gente fica pensando, que nem eu penso às vezes, poxa, eu não me encaixei na igreja tal, não me encaixei, né? Ou assim, as pessoas não me entenderam, eu não entendi as pessoas, eu não consegui ficar. Durante muito tempo, eu pensei assim, poxa, eu acho que eu sou uma pessoa, eu não sou humilde, né? Porque eu não fiquei, eu não disse sim para tudo, eu não permaneci, ou não concordei, ou não concordaram comigo. Às vezes eu nem entendia, mas eu sofria bastante, porque às vezes eu não me adequava a alguma das igrejas que eu passei, né? Algumas das comunidades que eu passei. E depois de algumas experiências, eu orando e pedindo, né, para Deus um entendimento sobre isso, eu entendi que eu sou só diferente, entendeu? Que eu tenho o meu chamado, né? Eu não consigo ser igual a ninguém, né? Ninguém é igual a mim, a gente não tem que reproduzir. Então, assim, às vezes Deus nos levanta para modificar alguma coisa ao nosso redor. Foi o caso de João. João foi levantado para modificar ali um entendimento de muitos anos, né? Uma tradição muito antiga. Então ele precisava ter uma independência total, né? Ele não dependia da agricultura, dos agricultores, porque se ele dependesse da comida dos agricultores, ele podia chegar ali e ficar meio, né? Será que eu falo? Depois o cara não me vende o grão, como é que eu fico? Não, ele comia mel silvestre, não estava nem aí, né? Ele não dependia do alojamento, de pagar imposto, porque ele morava no deserto, né? Não pagava imposto, nada, né? Então, assim, né? Ele tinha uma independência, ele precisava ter essa independência, né? Mais do que o jeito doidão dele, o que ele mostra, assim, ele chocava as pessoas falavam, essa pessoa não tem apego nenhum a esse mundo, né? A esse mundo político, físico. Ele não tem medo de ninguém. Ele não está preso a nenhum acordo, ele não está com o rabo preso, né? Como a gente diz, entendeu? Ele não tem rabo preso com ninguém, ele pode falar. Então Jesus, Deus forjou ele assim para ele poder dizer o que ele tinha que dizer, né? Naquela época difícil. Então a gente começa a ver que ele falava para todo mundo, né? Ele falava para todo mundo a mesma coisa, no mesmo tom. Ele não estava nem aí se a pessoa era doutor, se a pessoa era um soldado, se estava ali com a espada ali, né? Então Deus levantou ele para aquilo, né? Então assim, Adelaide, eu vejo que às vezes não, sempre nós temos que ser quem nós fomos forjados para ser. E às vezes isso é difícil, porque o ser humano ele quer reproduzir as outras pessoas, né? Você ouve alguém falar bem, né? E você fala, poxa, eu quero, né, ser igual a essa pessoa. Então você quer falar como aquela pessoa, mas Deus te levantou para falar diferente, né? Então, assim, é que nem a pregação. Eu não me adapto àquela pregação onde a pessoa faz uma imposição de voz, né? Aquela voz de locutor, e ela começa a ditar regras ali para as pessoas e falar como se fosse alguém superior, e aquilo começa a gerar um medo, né, nas pessoas. É uma forma de se comunicar, gera uma atração, uma tensão, mas para mim não é assim. Para mim, eu sempre me olho, quando eu me vejo, eu sempre me vejo como o servo dos servos. Então eu sou igual. Eu não sou melhor do que a pessoa que está me ouvindo. Então quando eu prego, quando eu vou falar alguma coisa, eu prego para irmãos.
né? O que eu preciso, eu comunico, digo, olha, nós precisamos disso, tanto eu quanto você. Então, existe uma empatia diferente. Muita gente vai olhar para mim e vai falar, olha, ele não sabe pregar, ele não fala como o pastor fulano de tal, a roupa dele não é igual fulano de tal, mas assim, eu entendi que assim eu me sinto bem. Então, tem lugares que eu não sou chamado, eu não sou respeitado, e tem lugares que as pessoas me aceitam e até gostam de mim, né? Espero que seja o caso de vocês, né? Que vocês tenham pelo menos um certo carinho, né? Entendeu? Te amamos! Olha aí, tá vendo? Eu só falei isso, só dei a deixa para ouvir esses gracinhas. Ah! Então, Não, gente, obrigada. mas Não, foi é o bom que eu mesmo. penso, né, Foi bom Adelaide? Eu não saber sei disso. se alguém Foi muito Foi por pensa... isso que mataram ele, né? Que cortaram a cabeça dele, porque acho que a claro que sociedade não aceitava muito, ele né? incomodava, mas ele nasceu para incomodar. Exato, Ele nasceu para incomodar. exato. E era a Amém? pedra Exato. do sapato, né? Yeah. Amém, gente? Então, Exatamente. bom, eu acho que pelo horário, então vamos deixar o batismo de Jesus para a próxima. Amém? Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, se não, da minha parte. Amém? Foi muito bom, obrigada. Amém. Obrigado a vocês. Adorei. Amém. Podemos jogar confete agora no Davi. Muito bom, Davi. Tá ótimo. É o meu, Então vai confete na Tudo bem careca. detalhado, meu jeitinho. bem Então, você explicado. vê. Às vezes eu falo, poxa, eu podia ser cabeludo, Não, mas né? é que... Ficar assim jogando. Eu não tenho, rapaz. Às vezes eu falo, eu vou comprar um cabelo. Minha esposa fala, se você comprar um cabelo, eu me divorcio. Aí eu não compro, não ponho cabelo. E fica assim. Você não mude. Não, eu acho que o David mesmo. fala. É assim. O David fala a linguagem do povo, né? Não é aquela coisa treinada, como você falou que muitos pastores falam, é como se eles tivessem aquilo já decorado na cabeça, não é? Então o David não, o David fala a linguagem do povo. Bem natural. Ele fala, ok, o David, ele fala com a boca aquilo que ele sente no coração, sai-lhe. Exato. De maneira que perguntas, como tu fizeste agora essa pergunta, ele não sabia que ias fazer. Só a resposta que ele está a dar é aquela, para já é aquela resposta, é aquilo que a gente gosta de ouvir. E é aquelas palavras, aquele tipo de vocabulário que nos chega a nós, que nós entendemos o que é que a gente entendeu. Por isso é que a gente está aqui a entender a Bíblia, porque se ele não falar uma linguagem que nos atinge a nós, eu não preciso, que a Bíblia, eu já leio a Bíblia, se não tiver ninguém que esteja ao meu lado a tentar me fazer entender o que é que aquilo quer dizer, eu não percebo a Bíblia. Eu antes tentei ler, há anos que eu tento ler a Bíblia, violando, e depois desisto, porque eu não percebi patavina de nada. Mas é verdade. Eu não percebi, eu não sei o que é que aquilo quer dizer, eu não sei aonde é que aquilo quer chegar. Ok, sempre tive Bíblia, já tenho Bíblia desde 1980, tenho essa Bíblia que está aqui na minha mão, é desde 1983 que me ofereceram. E lá de vez em quando o que mais gostava era os salmos, aí eu entendia um bocadinho melhor e lia mais. Ia lendo, porque o resto não consegui. E só comecei a ler a Bíblia, a entender a Bíblia, quando estou com vocês. Este é o grupo. Aqui a gente entende, aqui a gente sabe o que é que quer dizer as palavras. Claro que ainda há muito para aprender. Ei, a gente só está... engatinhando, ainda nem sequer pusemos em pé, mas um dia a gente lá chega. Amém. É bom, né, a gente entender assim o que quer dizer, porque quando a gente for ler de novo, aquilo tem uma luz, né, assim, que nem Romanos eu li de novo, então, porque Romanos é um livro complicado, né, você vê, mas você vê, agora você lê, você pesca mais, cada vez que você lê, você entende mais ainda. Mas a Bíblia Quando a gente... A Bíblia é assim, Eu, quando li, já sabe, a gente já lê, já tínhamos começado Mateus contigo, lembras-te, Marta? Eu, tu, Olívia e a Gabriela. Sim. Ok, só que na altura... Mas é diferente.
agora com o David, como já tenho aquela explicação contigo, vem o David em cima daquilo que já está. A compreensão é, mas eu não percebi isso da primeira vez. Naturalmente. A gente lê, a gente aprende outra coisa. Naturalmente, deve-se ao facto do esforço dele, de muitos anos, estudar sobre isso. Porque ele não fala só das palavras que existem na Bíblia, ele vai buscar acontecimentos históricos, acontecimentos relacionados com os factos daquilo, porque ele não só cita o que é que quer dizer essas palavras, ele vai buscar muito mais do que isso. E deve-se ao esforço que ele teve sobre isso. Por isso é que a gente não entendia nada. Eu dizia, eu quero ler a Bíblia, mas eu não percebo nada. Porque não tínhamos a explicação de uma pessoa que se dedicou de si muito a estudar, em historiar e muito trabalho. Também muito trabalho. A gente usa muita informação, né? Que tem, hoje a gente tem muita informação na internet, né? E a gente tem assim o fato da gente ter feito a teologia ajuda a gente no método, né? E é claro que é como a Madalena falou, a gente não você nunca pega tudo, a Bíblia ela nunca termina, né? Então, cada vez que você lê, você vai percebendo, tendo uma sensibilidade diferente do que você teve da outra vez. Às vezes Deus quer te falar alguma coisa a mais, né? Então você enxerga alguma coisa que você não enxergou, ou de uma forma diferente, né? Por isso que a Bíblia é sempre viva. diferente. Por isso que a Bíblia é viva, né? Isso que é maravilhoso, né? Então ninguém sabe tudo, né? Vocês, assim, eu falo, se você pega uma outra pessoa diferente, que eu faço do meu jeito, que eu não gosto eu não faço igual a ninguém, né? Mas, assim, tem muita gente mais profundo, né? Então você, se você me ouvir outras pessoas, você vai construir um conhecimento teu, né? E assim, às vezes Deus vai te chamar a atenção para alguma coisa diferente do que todo mundo já percebeu, né? Então a Bíblia não é exclusividade de ninguém. O conhecimento da Bíblia ele é aberto a todo cristão, né? E isso é maravilhoso. E o entendimento também das coisas como são. É um livro sobrenatural. É isso que Deus quer, né? né? É um livro sobrenatural. Isso que é maravilhoso. Amém? É isso que Deus quer, né? Que a gente entenda. Né? Porque conhecer de ler é diferente da gente entender, né? Aquilo no profundo. Sim. O que estava acontecendo naquela